O que é uma voz verbal? Se o sujeito está executando ou sofrendo a ação. Nós temos alguns tipos, voz passiva, nós temos a voz reflexiva, a voz recíproca, não é isso? Então, começando aqui com esse grupo A e esse grupo B. Queria que vocês prestassem atenção em como eu restringi esses elementos. Acompanha. Os alunos compraram livro. Quem é o verbo aqui? Compraram. As meninas vendem livros. Vendem. Os professores... venderam não, né? Exibiram. Exigiram. Gente do céu, desculpa. Exigiram aprovação. E os diretores vistoriaram as bolsas. O que é que tem em comum nesses verbos aqui? A gente vai ver na aula de sintaxe, mas eu já estou antecipando um pouquinho, que eu tenho que ter um pouquinho de noção de sintaxe para fazer voz, tá? Esse verbo é um verbo de ação ou também pode ser chamado de verbo significativo. Significativo. O que é um verbo significativo, gente? É um verbo de ação, tá? É um segundo nome que algumas bancas podem cobrar, tá certo? Vender também é um verbo de ação ou verbo significativo, tanto faz. Exigiu do mesmo jeito, verbo de ação, e vistoriaram, verbo de ação. Tem outra característica também que é semelhante a esses verbos. São verbos chamados de transitivos diretos. Quer ver? Acompanha. Os alunos compraram. Quando a gente faz a pergunta, a gente tem: compraram o quê? O que foi que eles compraram? Livros. Ele é um verbo transitivo direto. Poderia ser VTDI. Ou seja, poderia ter um objeto indireto concomitante ao mesmo tempo. Por exemplo, os alunos compraram livros para seus pais. Seria um objeto direto, o verbo seria VTDI. As meninas vendem livros. Quem vende, vende algo. O que foi que elas venderam? Livros. VTDI ou VTD. Poderia ser VTDI. Venderam livros para os pais. Os professores exigiram. Quem exige, exige algo. O que foi exigido aqui? Aprovação. Mais um verbo transitivo direto. Poderia também ser VTDI. Exigiram aprovação aos alunos, né? Os diretores vistoriaram as bolsas. Quem vistoria? Vistoria algo. Não é isso? Verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto aqui? As bolsas, que é o meu objeto direto, objeto direto, objeto direto, e eu tenho aqui meu objeto direto, tá certo? O que é que tem em comum entre todos esses verbos? Primeiro, são significativos. Eu quero que você faça essa triagem e anote. Tá lá embaixo, mas é melhor você fazer o resumo. O que é que tem nesse grupo A? Primeiro, são verbos significativos. Eu vou colocar ação, tá? Que fica mais fácil. Verbos de ação. Outra coisa, eles possuem VTD, são verbos transitivos diretos e são verbos pessoais. Pessoais. O que são verbos pessoais, gente? Hein? O que são verbos pessoais? Que tem pessoa, ou seja, que tem sujeito. Impessoal são verbos que não têm o quê? Sujeito. Quem é o sujeito de compraram aqui? Alunos, então é um verbo pessoal, sujeito simples. As meninas, sujeito simples. Os professores, sujeito simples. Os diretores, sujeito simples, tá? Se fosse, vamos lá, Vitor, oculto, sujeito simples. Sujeito oculto e sujeito simples são a mesma coisa. Sujeito indeterminado. Aí nós temos aí um sujeito indeterminado. O sujeito existe, só está indeterminado. Ele pode sim admitir uma voz passiva. O que é que eu estou querendo com esses verbos aqui? Já já eu explico. Vamos para a segunda tabela. Os alunos duvidaram da resposta. O verbo é duvidar. Eu tenho um verbo significativo, um verbo de ação. Só que o contrário desse grupo, quem duvida, duvida de. Eu tenho um verbo transitivo que é indireto. Apesar de ser um verbo de ação, nós temos uma transitividade indireta. Os universitários ingressam no novo prédio. Também tem um verbo de ação, ou um verbo significativo, que ele é o que, gente? Quem ingressa? Ingressa. No novo prédio, eu tenho um adjunto adverbial de quê? De lugar. Da resposta é um objeto indireto. Continuando.
Os índices econômicos permanecem baixos. Ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar, virar, viver são verbos o quê? De ligação. Nosso colega lembrou, veio me perguntar hoje, o que seriam verbos copulativos. Não são verbos que transam não, que copulam não. São verbos o quê? De ligação. Coloca aí, verbos copulativo. Não é aquele que está transando, fazendo amor não. Verbo copulativo e verbo de ligação são a mesma coisa. É só uma nomenclatura diferente. O menino até sabe o que é um verbo de ligação. Só não associou àquela questão de copular, que nada tem a ver, né, gente? Então vamos lá. Verbo copulativo, eu tenho baixo, que é um predicativo do sujeito. Havia alunos na sala. Quem é o verbo? Haver. Você note que o verbo haver é um verbo transitivo direto, é um verbo de ação também, beleza? Verbo de ação, verbo transitivo direto. Alunos é o meu objeto direto. Na sala, meu adjunto adverbial de lugar. Todos eles aqui, ó, sujeito simples. Os universitários, sujeito simples. Os índices econômicos, sujeito simples. Só o verbo haver, que você sabe que a característica predominante do verbo haver é o quê? Verbo impessoal, ele não tem sujeito. Vou colocar aqui, ó, verbo impessoal. Cara, Vitor, tu nem começou sintaxe, tu já está trabalhando com isso. Cara, voz verbal está na morfologia. Só que eu preciso conhecer um pouquinho. Se você não sabe sintaxe ainda, você, depois que terminar um pouquinho a sintaxe, pelo menos na quarta aula de sintaxe, assiste de novo a aula de voz, cara. Isso aqui é essencial para a sintaxe. Você vai precisar rever essa aula. Terminou a aula 4, já vou marcar lá. Terminou a aula 4, volta para a voz verbal. Terminou a aula 10, que são 15 sintaxe, mais ou menos, 15 ou 17. Aí você volta para a voz. Quando você for ver tipos de sujeito, volta para a voz verbal. Quando você for ver concordância verbal, você tem que ver tipo de sujeito de novo. Ou seja, está tudo interligado, beleza? Você vai ter que voltar a esse assunto. Então vamos lá. O que é que tem de diferente dessa tabela A para a tabela B? Que eu não botei aqui não. Para a tabela B, veja. Todos esses são verbo de ação. Esse é um verbo de ação, esse é um verbo de ação. Já esse é copulativo, já esse é impessoal. Só vai fazer voz passiva, isso aqui é um elemento básico da voz verbal, se o verbo for de ação, se ele for transitivo direto e se ele for um verbo pessoal. Então essas são as primeiras características de um verbo de ação, ou de uma voz passiva. Quais são os verbos que admitem uma voz passiva? Vamos lá. Verbos de ação ou significativos. Vou colocar em parênteses aqui. Significativos. Verbos que sejam VTD. Pode ser VTDI? Pode. VTDI também pode. E verbos que possuam sujeito. Oculto, que é simples, a mesma coisa. Indeterminado. Agora, se for um verbo impessoal, ou seja, oração sem sujeito, nada de voz passiva. Então, a voz passiva nessas três partes, tá bom? Deu para pegar? Vamos lá. Por que duvidar não aceita uma voz passiva? Transitivo direto. Quem duvida, duvida de. Os universitários ingressam no novo prédio. Por que não admite uma voz passiva? Verbo intransitivo. Permanece é um verbo de ligação. Nem pense fazer uma voz passiva com esse verbo. E aqui nós temos um verbo transitivo direto. Mas Vitor, tu não disse que é um verbo transitivo direto? Aqui pode? É, que pode. Mas qual é onde barra? Ele é um verbo impessoal. Não admite uma voz passiva, tá? Toma cuidado com isso, porque assim, se eu não conhecer regência, eu posso pensar que um verbo é transitivo direto. Quer ver um exemplo? Por exemplo, ó, ele obedeceu à norma. Tem um erro aqui. Eu explico já qual é o erro, tá? Eu vou botar logo, eu vou corrigir, né? Aqui. Aí o menino pensa, ele só aprende na forma rasa. A frase, ele obedeceu à norma, na voz passiva ficaria como? Aí o menino pensa, a norma foi obedecida. Fala comigo essa frase, vai. A norma foi obedecida. Diga se não engana você para fazer essa voz passiva. Engana. Só que essa voz não admite uma passiva por quê? Porque o verbo é transitivo indireto. E nós não usamos
essa transitividade indireta não. A gente sempre diz, eu obedeci o regulamento e não ao regulamento. Pode acontecer também com o verbo assistir, eu assisti, vamos lá, o jogo e não ao jogo. Então muita gente pode pensar, Vitor, quer dizer que o jogo foi assistido por mim, não existe? Em voz passiva não, porque você não se ligou que o verbo assistir é transitivo indireto. Vocês estão me escutando? Ainda bem, que santo remédio. Né, gente? Então isso aqui não faz uma voz passiva, ok? Vamos responder essa questão aí da Fundatec, que aborda isso. Assinar a alternativa em que há uma forma verbal que não pode ser apassivada. Na verdade, ele está falando sobre transitividade verbal. Classifica para mim o verbo sentir, por gentileza. Classifica a transitividade do verbo sentir. Quem sente, sente algo. VTD, bote embaixo. Pode ser, mas ele pode, a transitividade padrão do verbo pensar é transitivo indireto. Quem pensa, pensa em algo ou em alguém. VTI. Vamos olhar os outros. Determinou. Quem determina, determina algo. Quem apresenta, apresenta algo. Quem defende, defende algo. Qual é a única possível aí? Letra B. Você veja aí que a prova é para nível superior, de delegado. Essa questão não está fácil, gente. Tem gente que aprende pela metade voz verbal bem básica e quando chega numa questão dessa não sabe para onde vai. É por isso que você tem que estudar profundamente os itens. E eu trabalho aqui, nessa parte aqui, só de forma profunda. Tá todo mundo entendendo até agora? Tá, agora a gente vai partir para quebra. Na frase, a torcida aplaudiu os jogadores. Eu tenho aqui a torcida, que é o meu sujeito. Infelizmente eu vou ter que fazer análise sintática aqui, cara. Por isso que voz verbal é a última parte de morfologia. Aplaudiu. Verbo, é um verbo significativo aqui? O que é verbo significativo, gente? É um verbo de ação? É, sim. Verbo de ação. Quem foi que ele aplaudiu? Quem aplaude, aplaude algo ou alguém. Então, os jogadores é o meu objeto direto. Verbo transitivo o quê? Direto. Então, eu sei que essa frase aceita uma voz passiva por ser um verbo transitivo direto e ter sujeito. Compreende? Ótimo. Vitor, como é que eu sei que essa frase está na voz ativa? Pensando um pouco, gente. Olha, a torcida, que é o sujeito, age em relação ao verbo? É ela que está executando a ação ou sofrendo a ação? Quem é que está aplaudindo? É os jogadores ou é a torcida? Então ele é o agente. É fácil identificar. Não cai nenhuma prova em questão de ativa. Cai nas passivas. Tem dois tipos de passiva. A voz passiva analítica, que eu estou abreviando aqui, e a voz passiva sintética, que pode também ser chamada de voz passiva pronominal, porque ele vai se associar ao si, que é uma partícula passivadora. Então, vamos começar com a VPA, voz passiva analítica. Essa frase está lá no final, vocês conseguem ver? Está no finalzinho da apostila, vocês não precisam nem copiar. Aí você vai olhar e depois vai fazer comigo. Você tem que classificar isso aqui, viu? Não tem como fazer. Como é essa teoria de voz passiva analítica? O objeto vira sujeito e o sujeito vai para a posição de objeto. Vamos acompanhar aqui, ó. Eu começo com os jogadores, então eu vou escrever aqui, ó. Os jogadores. Vamos lá. Pega o verbo aplaudir, e é esse que é o bacana agora. Eu tenho que conhecer a locução verbal passiva. Na voz passiva analítica é feita uma locução verbal passiva, que é o que? Aí você escreve embaixo aí, loc verbal passiva, que é formada por quem? Verbo ser mais o que? Particípio. E a gente aprendeu o que é um particípio, que é terminado em ADO ou IDO. Vitor, é só o verbo ser? Não. O verbo estar também faz, mas é raro eu colocar só o padrão aqui. Geralmente é feito com o verbo ser mais particípio. Diz para mim, como é a estrutura de uma voz passiva analítica? Ser mais particípio. Sempre vai ser isso. Tá bom?
Tem o verbo estar, só que eu não vou colocar aqui, tá? Os jogadores. Pega o verbo aplaudir e tu sabe que tu vai ter que fazer uma locução verbal passiva. O verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal vai estar no particípio. Então, aplaudir vai ser o quê? Aplaudido. Não é o particípio de aplaudir? Aplaudido. O verbo auxiliar ser terá de ser obrigatoriamente flexionado no tempo da ativa. Tu tem que se ligar muito nisso, porque nos sites, né, algumas aulas que tem aí na internet, ele só faz no pretérito perfeito. Quando muda o verbo, o aluno erra. Vamos lá. O verbo ser, que é o verbo auxiliar, terá que ser flexionado em qual tempo? O do principal da ativa. Então fica como? Os jogadores foram aplaudidos, vamos lá, pela torcida. Encerrei aqui. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Por que tá foram? Me diz. Porque ele obedeceu o tempo lá da ativa. Tem que obedecer. Pretérito perfeito, pretérito perfeito. Aplaudido é o particípio do verbo principal. Vamos lá. Vamos classificar agora a frase. Os jogadores agora virou o quê? Sujeito. Posso chamar esse sujeito de dois nomes. Sujeito simples, por ter somente o núcleo, ou posso chamar de sujeito o quê? Paciente. Toma cuidado, que algumas bancas costumam perguntar. O sujeito da frase, os jogadores foram aplaudidos, sofre ou pratica a ação. E aqui nessa frase, ele está praticando ou sofrendo a ação do aplauso? Raciocina, gente. Está sofrendo, gente. Olha, os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Quem foi que aplaudiu? Foi a torcida, não foram eles. Eles estão sofrendo. Tem esse tipo de pergunta também. Foram aplaudidos, eu vou chamar de dois nomes. Loque o quê? Verbal passiva. Para onde é que eu olho para saber a transitividade desse verbo? Para o principal, gente. Tudo se encontra no principal. Eu vou colocar aqui, ó, verbo principal, VP. Ele passa todas as características para o auxiliar. Mas é aqui, o verbo aplaudir é um verbo transitivo o quê? Direto. Vitor, pode ser VTDI? Pode, mas nesse caso não é. Vitor, quer dizer que pela torcida vai ser o objeto direto? Vai não. Pela torcida será chamado de agente da passiva. Vitor, o que é o agente da passiva? É um sujeito lá da ativa. Aí você me pode perguntar, Vitor, acabou a frase? Acabou. Mas tu não chamou esse verbo de transitivo direto? Chamei. E cadê o objeto direto? Sumiu. Evaporou. É um verbo transitivo direto só na noção. Vitor, quer dizer que esse verbo não vai ser chamado de intransitivo? Vai, não. Em frases passivas, o verbo é classificado como transitivo direto, mesmo não tendo objeto. Aí a coisa complica. Vocês estão me compreendendo, gente? Se não tiver, eu faço outra frase e começo de novo. Cri, cri. Eu pedi para vocês verem vozes verbais antes, não pedi? Vai lá em casa, depois que eu chegar em casa, dá uma olhada novamente, por aí vai. Como é feita a voz passiva sintética ou pronominal? Muito mais simples, cara, muito. Olha para a ativa, tu só vai ter o trabalho de retirar o sujeito. E eu continuo a frase. Aí eu vou ter que associar o verbo com o se. Então fica como, ó. O verbo está no pretérito perfeito. Então fica como, ó. Aplaudiu-se. O que, gente? Os jogadores. Eu não estou dizendo que está certo não, tá? Aplaudiu-se os jogadores. Jogadores. Eu estou escrevendo conforme eu vi lá. Tira o sujeito, coloca o verbo, bota o se e continua a frase. Embaixo, ó, tá do mesmo jeito, ó. Tá bom? Agora vamos pensar um pouco. Tu está chamando esse verbo aplaudir de verbo transitivo direto, não é verdade? É um verbo lá de cima. Quando ele é associado ao se, eu tenho que verificar a transitividade dele aqui. Se eu tenho um verbo transitivo direto mais se, esse se será chamado de PA,
O que é uma PA? Partícula apassivadora. Por que é verbo transitivo direto? Sim, porque é transitivo direto. Quer coisa mais simples do que essa? Não. A palavra os jogadores será o objeto direto. Só que não é. Você aprendeu agora há pouco que se a frase está na voz passiva, ele não pode possuir objeto. Então, Vitor, o que é que vai ser os jogadores? O meu sujeito. Sujeito simples ou sujeito o quê? Paciente. Observa que tem um erro de concordância nessa frase. Quem é o sujeito do verbo aplaudir? Os jogadores. Se o sujeito está no plural, o verbo deverá concordar com quem? Com ele. Então, como seria o correto aqui, candidato? Aplaudirão-se os jogadores. E isso aqui tem erros demais em placas de vende-se, aluga-se. Tem muito erro de concordância aqui. Vou falar de todos eles. Mariana e Juliano lerão o livro. Vamos fazer um mapeamento aqui. Quem é o verbo, gente? Lerão. Quem é que vai ler o livro? Mariana e Juliano. Eles estão executando essa ação, portanto está na voz ativa. Muita atenção na troca. Aqui é o sujeito composto, aqui é um verbo transitivo direto e aqui é o quê? O objeto direto. Preste atenção em algumas coisas antes de passar para a ativa. Esse verbo admite passiva? Sim. O verbo está em que tempo? Futuro. O objeto está no singular, enquanto que o sujeito está no plural, né? Ó, Mariana e... Quando está a troca, o verbo deverá ficar no singular, porque o novo sujeito vai estar no singular. Menino, essa frase vai dar um problemazinho. Vamos ver aqui. Então, como é que eu fico, gente, aqui, ó? O livro. Comecei bem. Agora vem a locução verbal passiva, que é o verbo ser mais particípio. O verbo ser terá que ficar no tempo da ativa, que é futuro. Então, como é que fica aí? Será lido, exatamente. O livro será lido. Ó, lipo, olha. Lido. Vamos lá. Por Mariana e Juliano. Classifica a frase agora para mim. Vamos lá. O livro é o que aqui? Sujeito simples ou o que? Sujeito paciente. Será lido vai ser o que? Locução verbal passiva, em que eu tenho o verbo principal, né? Lido, verbo transitivo direto. Por Mariana e Juliano, será o que o meu? Agente da passiva. Você sabe que o agente da passiva não é obrigatório. A única coisa que é obrigatória numa voz passiva é a locução. Ela pode não ter sujeito, ela pode não ter agente da passiva. A única coisa obrigatória numa voz passiva é a locução verbal. Eu vou te mostrar todos os exemplos possíveis aqui. O bicho vai pegar agora. Sim, pode perguntar. Mas aqui ele já não é objeto, né? Ele já é sujeito paciente. Ele tem que concordar. É por isso que tem que trabalhar nessa questão da troca. Um está no plural, o outro está no singular. Então o verbo vai ficar obrigatoriamente singular, porque o novo sujeito é o livro. Como é que eu faço a sintética, gente? Ou a pronominal? Tiro o sujeito. Se eu estou tirando o sujeito, esse verbo terá um novo sujeito que é livro. Então o verbo deixar de ser lerão para ser o quê? Lerá. Aí eu vou começar a frase. Eu não estou dizendo que está certo. Eu vou começar do jeito que eu sei. Vai ser lerão? Não, porque o novo sujeito é livro. Então, ó, não briguem comigo. Eu vou escrever do jeito que eu estou pensando aqui. Lerá para concordar com o livro. E eu devo colocar o se aqui na frente para fazer a voz passiva. Calma, eu sei. Eu vou no passo para eu me corrigir, tá? Vamos lá. Eu tenho um verbo transitivo direto, que se é verbo transitivo direto, qual é o tipo do se? PA. O livro vai ser meu objeto direto? Impossível. Se está na voz passiva, não tem OD. O que é isso? Sujeito simples ou paciente. Vitor,
Tá tudo certinho aqui. Eu vou dizer, quase. O verbo está no singular, porque o novo sujeito está no singular. Qual é o meu único problema aqui? A colocação pronominal. Ah, Vitor, tem que conhecer, tem. A colocação pronominal está lá no último, no finalzinho do curso. Eu tenho que ter essa noção para fazer aqui. O pronome não pode começar a frase, não é? Se lerá. Não pode. E verbos no futuro proíbem o se na sua frente. E aí, Vitor, eu vou fazer o quê? Coloca no meio, bicho. Como é que eu faço? Localizo o R, corto, boto o se no meio e depois completo com o que sobrou. Vocês entenderam? Vamos lá, o último R. Fica como? Ó, ler, corto no último R do verbo. Boto um hífen, pego o se, boto no meio e depois completo com o que sobrou. Foi o que sobrou? O A. Ler-se-á o livro. Vi, tem que fazer isso aqui? Tem. Qual é o problema? Estudar só. Porque se ler verbos no futuro, tem duas opções para verbo no futuro. Ou próclise, que é antes, que você sabe que não começa a frase com próclise. Ênclise, jamais. O futuro só recusa ênclise. A próclise ele aceita, só que a próclise foi proibida porque está iniciando frase. Tá bom? Aqui a única opção, filho, é mesóclise, né? Então eu vou classificar do jeito que está aqui. Essa frase aqui, no caso, a colocação está errada. Então, ler-se-á é o meu verbo transitivo direto. O se é a minha PA e o livro, meu objeto o quê? Perdão. Sujeito simples ou paciente. Pergunto, por que essa frase não tem objeto? Se está na voz passiva, nada de objeto. Assim, direto, porque o indireto pode ter. Copiou aí? Vocês não têm nenhuma pergunta? Ou estão traumatizados para ele? Tá não, né? Começou agora, deixa a gente brincar com a locução verbal aí. É sério, gente? Ninguém tem pergunta? Na hora. Tô apagando só a primeira, viu? A primeira tá escrita aí. Opa! Qual é a frase aí? A avó faz o almoço. Sim? O que é que tem? Verbos no futuro proíbe o pronome em sua frente. Ou seja, a ênclise. Posso? Vamos lá, próxima. A avó faz o almoço. Me ajudem, como é que eu faço? Essa frase admite passiva? Quem faz algo, né? Rapidinho aqui, quem é o sujeito? A avó faz. Verbo transitivo direto. O almoço é o quê? Objeto direto. Vamos brincar aqui. O almoço, como é que faz? O almoço. Vou colocar agora a locução verbal passiva, que é o verbo ser, no presente. Fica como? O almoço foi feito? Será feito? Não. O almoço é feito por quem, gente? Pela avó. Só lembrando que o agente da passiva é iniciado por ou pelo. Raramente você vê um de, mas pode ser iniciado por um de também. Aí você vai confundir com adjunto adverbial, adjunto adnominal ou complemento nominal. A gente vê mais na frente. E aí, como é que eu classifico isso aqui? O sujeito aqui vai ser o quê? Como é que eu chamo isso aqui? Sujeito simples ou sujeito o quê? Paciente. Só lembrando que eu posso também chamar isso aqui de sujeito simples ou sujeito agente, tá? Porque ele pratica a ação. A pessoa é um sujeito agente, aí todo mundo fica com medo. O que é sujeito agente? Que está praticando a ação do verbo. Não é não? Oxente. Qual é a aula, hein?
Eu não trouxe a minha postura, não. Tu tá ali, ó, ao vivo. Não, aí você corta. Corto nada. Corta sim. Vozes verbais. Já tem gente entregando o jogo que eu tô nessas suas aulas, viu? Pois apareça ali para dar um gás na prefeitura. Veja E o aí, canal galera, veja o canal aqui, dá um like, compartilha com todo mundo. Hoje estamos aqui em plena... dele. Fala do teu. Não. Qual, hein? Verbo, vozes verbais. TD. Diz que eu tô pedindo. material pra mim. São 2. Pega o meu material. Qual o número? Aula é vozes verbais. Qual é a aula aí? O número? Ninguém sabe. Vamos voltando aqui. O almoço é feito pela avó. É feito. Eu tenho uma locução verbal passiva. Quem é o verbo principal? Feito pela avó vai ser o que, gente? A gente dá passiva. Tá bom? Vamos lá. Façam para mim a VPS. Ficaria como essa frase? Pego o verbo, faz, boto o se e coloco o almoço. Tá certo do jeito que tá? Tá super certinho. Faz, verbo transitivo direto, se, PA, sujeito simples ou paciente. Pensa comigo nessa frase aqui, se fosse a frase, ó. Qual é o erro dessa frase? Classifica para mim o se, vai. Vende-se, verbo transitivo direto, o se, PA e casas. Sujeito simples, que está no plural. Fica como aqui? Vendem-se. Mesma coisa de aluga, verbo transitivo direto. Alugam-se. Aí o menino pode me perguntar, Vitor, e se não for um VTD? Tem VTD, tem não VTD associado ao se? Só o que tem, filho, ó. Se fosse assim, ó, precisa-se de jogadores. Vamos lá, tem condição desse se ser uma PA? Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Se não é PA, vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Aí só que isso aqui eu só vou ver lá em concordância e tipos de quê? Ou tipos de si. Só estou trabalhando nessa posição aqui do si como PA. De boa? Comemos o bolo. Vamos classificar a frase. Como é que tá aqui? Comemos, verbo transitivo direto. O bolo é o quê? Meu objeto direto. Quem é o sujeito? É nós, né? Só que o nós está o quê? Oculto. É um sujeito simples, só que ele está o quê? Oculto. A frase só é feita por predicado, então só vai ter predicado, beleza? Então, começando aqui. Na voz passiva analítica, teria a troca. Só que como o sujeito está oculto, eu não vou botar agente da passiva. A frase vai ficar sem agente da passiva. Então como é que fica, gente, aí? O bolo foi comido. O bolo... desculpa, comemos, perdão. Vamos obedecer aqui a ordem. Não é foi, não. O bolo é comido. Por que fica é comido? A correção do colega aqui. Por quê? Porque o verbo comer está no presente. Se fosse... Não tem como saber, cara. Então não tem como saber. Comemos é o pretérito perfeito também. Nós comemos o bolo ontem. Nós comemos agora o bolo. A formação de comemos é igual tanto para o pretérito perfeito como para o presente. Existe até uma música de Santana, quando está no meio da música, ele chama, não é dentro da música, ele chama cantemos, né? Ou seja, cantemos a música, comemos o bolo. É igual. E aí, o que é que eu faço? O contexto é que vai me dizer. Aí precisa de um apoio de um advérbio para saber se é passado ou se é presente. E aí, vocês vão botar o que aqui? Pode as duas coisas, tá? Eu estava todo errado, não. Então, pode ser presente ou como pode ser passado. Eu vou deixar presente. Mas se for, vamos colocar um advérbio aí, gente? Vamos colocar um advérbio aí na frase? Bota assim, hoje. Agora. Agora, hoje, tá bom? Coloca aí.
Aí eu situo. Aí com o apoio do advérbio eu sei qual é o tempo. Aí assim, vai ser é comido com o apoio de hoje. O bolo é comido. Mas fica tão feio o nome, é comido, né? O pessoal já está pensando besteira aí, ó. Vamos lá. O bolo vai ser o que aqui no caso agora? Sujeito simples ou paciente. É comido. Locução verbal passiva. Hoje, adjunto adverbial de quê? De tempo. Neste caso exclusivo, eu não tenho um agente da passiva. Aí o menino pode perguntar, Vitor, pode existir uma frase sem agente da passiva? Claro. Em sujeitos ocultos na ativa, gera uma frase sem agente da passiva. Como é que fica a voz passiva sintética? Aí você, comido por nós, tem erro porque na voz ativa não tem, a não ser que essa frase já tenha vindo dessa forma em um texto. Não vindo, cara, aí você não pode fazer a transposição colocando uma coisa de onde antes não tinha. Tudo deriva da voz ativa. Então vamos lá. VPS. E aí, fica como, gente? É presente então, né? Então fica como? Come-se o bolo. Bem básico. Classifica para minha frase agora. Vai lá. Come é o quê? VTD, o se, PA e o bolo. Sujeito simples ou paciente. Na seguinte, roubaram meu caderno. Como? A possibilidade de ser VTI? VTI depende do contexto. Pode sim. Aí depois ele vai ter uma particular pacificadora ou não? Se ele for VI, não. Aí não tem como. Por exemplo, ei, tu comeu o bolo? Comi. Verbo intransitivo. Nesse caso aqui, de um contexto, não tem. Também pode ser no sentido sexual. Ei, tu comeu? Comi. Né? Pode ser também. Tudo depende de um contexto. Nesse contexto ele é VTD. Ninguém analisa a transitividade de um verbo fora de contexto não, tá? Tudo é contextualizado. Roubaram meu caderno. Como é feito aqui, gente? Hein? Como é feito aqui? Vamos classificar a frase primeiro, né? Roubaram. Quem é o sujeito de roubaram? Se o verbo está na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso, ele tem o quê? Sujeito indeterminado. Sujeitos indeterminados podem ser apassivados? Podem. A única coisa que não pode é quando o sujeito é inexistente. Mas aqui no caso é indeterminado, pode. Quem rouba, rouba algo. VTD. E meu caderno é o quê? Meu OD. Faz a classificação aqui, vamos lá. A transposição fica como? Meu caderno, vai. Foi roubado. Foi roubado. Aí eu posso perguntar, Vitor, posso colocar foi roubado por alguém? No caso não, porque o alguém não está lá em cima, aí seria um sujeito simples. Se a frase fosse, alguém roubou o meu caderno, aí seria um sujeito simples e não mais indeterminado. Classifica para mim aqui agora. Ficou como? Meu, sujeito simples ou paciente, foi roubado, locução verbal passiva. Sem agente. E como é que fica a sintética? Vai? É roubara no passado. Então fica como? Roubou-se. Vai lá. Meu caderno. Aí a frase já vai ter sujeito aqui, né? Também. Roubou-se, VTD, se, PA, meu caderno, sujeito paciente. Ou simples.
Ah, meu Deus, essa aqui é maravilhosa. Eles irão escrever a obra. Eles irão escrever a obra. Que frase maravilhosa isso aqui. Por quê? O sujeito é simples, é ele. A frase nativa já tem locução verbal. Vitor, eu pensei que toda locução verbal fosse passiva. Tem aluno que já me disse isso. Vitor, se eu via uma locução verbal, eu já queria chamar de voz passiva. Eu disse, menino, que loucura é essa? A voz passiva, a locução verbal passiva é feita de quê? Ser mais particípio. Aqui é o verbo ir, cara. Que não está na voz passiva. A obra é o meu objeto o quê? Direto. Muita atenção. Como é que se estrutura uma locução verbal? O último verbo é chamado de verbo principal, enquanto que o outro é chamado de verbo o quê? Auxiliar. Todas as características dele são passadas para o verbo auxiliar. Quando eu for verificar a transitividade do verbo, eu vejo a do verbo ir ou do verbo escrever? É do verbo escrever. Se eu fosse ver do ir, o ir é intransitivo, nem admitia passiva. Então, o verbo é escrever. Quem escreve, escreve algo, VTD. Sempre olhe para o verbo principal, tá? Como é que eu faço a transposição? Gente, estou indo rápido demais? Tô? Se tiver, vai mais devagar aí que eu não estou entendendo não. Vamos lá. Fica como, gente, aqui? A obra, que é o sujeito simples ou paciente. O que é que manda a tradição gramatical? Se a voz ativa é formada por locução verbal, 2, na passiva analítica terá que ser feita com 3. Então como é que ficaria isso aqui? Não pode, aí o menino pode dizer, Vitor, vai ser... Não, vai estar no presente. Tem que ser futuro. Fica como? A obra irá ser escrita por eles. Lembre, se tem 2, tem 3. Vitor, tem locução verbal com 3? Tem. Aí aqui será 4. Tem que pensar nisso. Segundo o tempo, irá. Com certeza, irá. Se eu botar vai aqui, tá errado. E olhe que quase que eu... Vai. Porque vai tá no presente, mas a carga semântica dele é de futuro. Aí você pode errar na transposição. Nessa locução, o verbal então irá e será o verbo auxiliar. É verdade. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma locução verbal, o que aqui, gente? Passiva. Ela corresponde a tudo como passiva. Os 2 primeiros são verbos auxiliares. Enquanto que esse único é o verbo principal. Esse ser está responsável por apassivar a frase e esse por estar a flexão do verbo. Bonito demais isso aqui, não é não, gente? É. Por eles, é o que? Agente da passiva. Acho que a gente não vai entrar em sintaxe hoje, não. Foi? Obrigatório não, é o padrão. Como? Será escrito? Tem alguns autores que diz que tanto faz. Só que eu vou utilizar mais a linguagem padrão. Se tem 2, tem 3. É o que as bancas seguem, cara. Mas assim, gramaticalmente erro, não, nem tanto. É porque assim, tem uma faca de 2 gumes. Porque assim, alguns autores dizem que escrever locução verbal acima de 2 é erro. Aí a voz passiva eles mandam fazer com 3, é como é. Ou seja, eu obedeço. Na voz passiva analítica de 2 tem 3. Roubou-se... Ah, meu caderno, olha. Ainda está na outra aqui. Continuando. Ficaria como aqui a frase? Eita, meu Deus. O verbo está no futuro. Eu não posso botar o se na frente, não. Mas como eu tenho 2 verbos, né? Posso fazer de 2 formas a frase, viu, gente? Primeira possibilidade aqui. Posso colocar, ó. É a obra, então vai ficar no singular. Irá
escrever-se a obra. Ou eu posso fazer o que seguinte, ou a segunda possibilidade que é a mais difícil. Ir-se a escrever a obra. Você concorda comigo que qual das duas a banca vai preferir? A de baixo. Porque a mais difícil o pessoal não tem costume. Me diz, por que eu preferi colocar o se no meio desse verbo? Porque verbos no futuro, o que acontece com verbos no futuro? Proíbe um pronome na frente. Se eu colocar atrás, é proibido também. Como aqui eu tenho uma locução verbal, esse verbo não está no infinitivo. Verbos no infinitivo chamam o se para a sua frente. Ou seja, verbos no infinitivo permitem a ênclise. Eu posso colocar sempre que eu vi um verbo no infinitivo, o pronome depois. Como posso colocar antes, só que eu vou ter que tomar cuidado para fazer a mesóclise correta. Então irá escrever-se verbo transitivo direto, na verdade o se vai ser minha PA e a obra meu sujeito simples. Sujeito simples. Locução verbal passiva. Essa aqui complicou mais um pouquinho? Ele vai observar os garotos. Como é que fica isso aqui? Ele é o meu sujeito simples. Vai observar. Locução verbal passiva? Não, só locução verbal. Os garotos é o meu objeto direto. É por isso que quando você encontrar numa prova uma voz passiva, urge, aliás, uma voz para passar para ativa, urge você classificar a frase. Se você não classificar primeiro a frase antes de passar para ativa, para passiva, você não consegue fazer coisa nenhuma. Eu ia dizer pouca coisa. Eu ia dizer porra não. Então vamos lá, os garotos vai ser o sujeito. Os garotos. Se tem locução verbal com dois verbos, serão quantos aqui? 3. Então vai ficar como, gente, aí? Irão ser observados? Não, não é irão. Por que não é irão? Porque não está no futuro. Vai estar no presente. Fica como? Os garotos vão ser observados por quem, gente? Por ele. Tem que ser sempre dois. Eu coloquei serão observados. Serão ser? Não, bicho, tu botou o verbo ser 2 vezes. Tem que usar o verbo daqui, o auxiliar daqui. Os garotos serão observados por ele. Não pode ser serão porque o verbo está no presente. São, é possível, tá? Mas obedeça a métrica de 2 para 3. Então fica como é que com locução verbal é bom, né? Os garotos, sujeito simples ou paciente. Qual? Não, ele não está no singular. Ele obedece, ó. Vão ser observados. Locução o que, gente? Verbal passiva. E por ele, agente da passiva. Como é que ficaria a VPS aqui? Observa-se os garotos. Não tem locução verbal. Vai lá, fica como? Ó, os garotos está no plural. Posso fazer de 2 maneiras também aqui. Primeira opção, segunda opção. Vamos lá, ó. Vão-se, porque é presente, que não é futuro. Vão-se observar os garotos. Ou pode ser como aqui, gente? Eu acho melhor com o infinitivo. Ó, vão observar-se os garotos. Eu prefiro sempre a segunda opção. A menos problemática na fonética eu prefiro. Gente, por que nessa houve a ênclise? Ou seja, por que nessa foi possível colocar o se na frente de vão? Porque não está no futuro. Algumas pessoas podem confundir vão com futuro, está no presente. A única coisa que proíbe o se na frente é o futuro.
Presente e passado pode arrochar aí. Não? É isso. Classificando, eu tenho aqui, vão observar, que é o verbo transitivo direto, se, partícula passivadora, e os garotos, sujeito simples. Mesma coisa embaixo, você pode classificar. O contrato de assessoria assinado hoje à tarde, essa frase não está no material, né? Irão, com as devidas considerações, levar os advogados. A frase está toda quebrada. Primeiro, vamos classificar a frase? Quem é o verbo aqui? Eu tenho uma locução, né? E você nota que a locução foi quebrada. Pode, Vitor, fazer isso? Pô, claro que pode. E eles vão quebrar uma locução para você pensar que não é uma locução. Com as devidas considerações, isso aqui é o quê? Uma frase intercalada, gente. É gordura. Você pode tirar. Quem é que vai levar? É os advogados. Sujeito simples, locução verbal, e aqui é o outro pedaço da locução verbal, não são duas. O que é que os advogados irão levar, gente? O contrato de assessoria assinado hoje à tarde. Tudo isso aqui é o meu objeto direto. Claro que dentro dele tem outras coisas, mas tudo isso aqui é o objeto direto. Vitor, tá difícil? Não. Na voz passiva analítica, os elementos não são invertidos? Já está invertido, cara. É só tu brincar aí. Vamos lá. V, P, A. Se isso é o objeto direto vem para o início. Então já está no início. Então fica como? Ó, o contrato de assessoria assinado hoje à tarde. Vamos lá, gente. Se tá irão, o novo sujeito vai ser contrato. Então vou ter que colocar no singular, não é verdade? Assinado hoje à tarde, vai lá. Irá, não é verdade? Que é o contrato. Irá, vou deixar na ordem. Irá, fica como? Com as devidas considerações. Como é que fica depois? Vai, vírgula. Irá. Como é que faz a locução, gente? Se tá irão levar, não vai ser com 3? Irá ser levado por quem, gente? Pelos advogados. Nova análise de frase. Quem é o sujeito agora? O contrato de assessoria assinado hoje à tarde. Isso aqui vai ser o sujeito simples ou o sujeito o quê? Paciente. Irá ser levado, locução verbal passiva, pelos advogados, agente da passiva. Cara, é treino. A gente tem que começar a treinar. E é isso que eu vou passar nas atividades de agora. Vocês vão fazer e vou deixar um tempinho. Esse momento é para fazer agora a atividade e você, ao terminar, você desce e vai comer alguma coisa. Depois a gente volta para corrigir. Eu não tenho pressa, eu vou bem detalhado corrigir a atividade inteira. Beleza? Boa sorte, gente. Aí. Ai, faltou a VPS, não foi? Perdão. Vamos para a VPS aqui? Fica bem mais light a VPS, porque eu vou tirar o sujeito todinho, não é verdade? O contrato de assessoria assinado hoje à tarde. Fica como? Epa, vamos lá. É o contrato. Então vai ficar como? Irá, não é? Irá com as devidas considerações. Irá com as devidas considerações. Como é que fica, gente? Irá levar-se, né? Não é? Irá levar-se o contrato. Então, irá levar-se VTD, o se vai ser minha PA e o contrato vai ser meu sujeito paciente, sujeito simples ou paciente. Tem outra possibilidade? Tem. Ficar como essa forma aqui, gente? Ir, se, a.
E eu copio todo o restante. E se A, com as devidas considerações, levasse o contrato. Voz reflexiva é o segundo tipo de voz verbal que não tem nenhum problema na sua configuração. Tem nenhum problema em você entender. Voz reflexiva é quando o sujeito age e sofre a ação. Reflexão é aquela ação que volta para si. Todo ato que é cometido com você mesmo. Veja na frase, Carla machucou-se. Quem foi que machucou Carla? Ela mesma. Então, Carla é o agente e é o paciente da ação. Eu digo que essa frase está na voz passiva reflexiva porque ela age e sofre ação. Esse se é o elemento que marca essa reflexão. Para você saber se esse se é uma partícula passivadora ou uma PA ou partícula reflexiva, você tem que estabelecer um processo de triagem. Porque se você prestar atenção, o verbo machucar é verbo transitivo direto. Aí o comum é que você pense que isso ali é uma PA, quando na verdade não é. Então, são os dois primeiros tipos de se. Você tem que fazer a triagem. O primeiro tipo é caracterizado por ser uma partícula reflexiva e o segundo tipo é por ser o quê? Uma partícula apassivadora. Esses dois casos, ambos refletem um verbo transitivo direto e pode me gerar um problema. Antes de chamar de PA, de partícula apassivadora, você descarte a partícula reflexiva. Tanto posso ir pelo contexto, de verificar se tem uma ação de reflexão, ou eu posso trocar esse si pela expressão a si mesmo. A si mesmo. Trocando por a si mesmo, eu consigo perceber se a ação recai sobre ela. Note, Carla machucou a si mesma. Dá certo? Dá. Provo que esse elemento é uma partícula reflexiva, tá? PR, não é pronome relativo não, é partícula reflexiva. Caio cortou-se. Quem foi que cortou Caio? Ele mesmo. Portanto, Caio foi o agente e o paciente da ação. Esse se dá para trocar por a si mesmo? Vai. Caio cortou a si mesmo. Provo que isso aqui é uma partícula reflexiva. Então eu estou na voz reflexiva. Roberto matou-se. Não é verdade? Então Roberto é o sujeito. Matou é o que, gente? É o verbo transitivo direto. O se é o meu objeto direto, tá? Na sintaxe ele é objeto direto. Só que o se na morfologia é o que? Partícula reflexiva. Aqui também é um OD, aqui também é um objeto direto. Toda partícula reflexiva vai agir como objeto direto. Na segunda parte, a gente vai falar de partícula reflexiva recíproca. Ela pode ser só uma reflexiva, mas também pode ser uma recíproca. Como é que se caracteriza a recíproca? Só colocar no plural. Aí eu vou ter a ideia que dois agentes combateram em si mesmo. É como se eu te desse um soco e você me retribuísse. Portanto, Vitor e Anand esmurraram-se. A ideia que se tem é o quê? Que eu dei um soco e ele deu outro soco em mim. Então, os dois se esmurraram. É uma ação reflexiva. Alguma coisa faz e outra. Paula e Renato amam-se. Como está no plural, amam a si mesmos, eu tenho aqui que Paula ama Renato e Renato ama Paula. Ação recíproca. Reciprocidade não é retorno, não é? Os jovens agrediram-se durante a festa. Partícula reflexiva recíproca. Ele é objeto direto e PR É porque assim, são duas partes, né? Pronome reflexivo na morfologia, objeto direto na sintaxe. Tá? Os ônibus chocaram-se violentamente. Um ônibus se chocou com o outro. Daí a reciprocidade. Disse, eita, lá vem o outro, aí bateu. Aí disse, eita, porque bateu em mim, eu vou bater em você. Aí dá a ré e bate de novo. Não, não é assim não, gente. É porque um bateu no outro e os dois não viram nada, né? Beleza. Passando aí para essas atividades aí, a gente vai responder aí de forma oral. Começando aí, acompanha. Os meninos de rua
que procuram emprego repelem a população. Primeira coisa, eu tenho que localizar o sujeito. Quem é o sujeito aí? Grifa. Atividade, passe as frases abaixo para a voz passiva analítica e sintética. Então eu tenho aí, os meninos de rua que procuram emprego repelem a população. Quem é o verbo? Quem é o verbo, gente? Repelem, grifa aí. Quem repele, repele algo. O que foi repelido aí? População. Então quem é o sujeito? Todo o elemento anterior, gente. Ó, os meninos de rua que procuram emprego repelem a população. Que procura emprego é uma oração adjetiva. Equivale a um adjetivo, então faz parte do sujeito. Então grifa tudo. Os meninos de rua que procuram emprego, tudo isso aí é o sujeito. Se tudo aí é o sujeito, então ele vai trocar. Fica como aí? A população, repelem é presente. Fica como? A população é repelida pelos meninos de rua que procuram emprego. Oi? Mas o tempo mudou aí? Repelem não é presente? Eu mudei o quê? A pluralidade sim, né? A população é repelida. Por isso que ficou no singular, porque o novo sujeito é população, né? Na VPS, eu vou tirar todo o sujeito. Fica como, candidato aí? Repelem-se... Não. Repele-se a população. Fica no singular porque o novo sujeito é população. Bote aí, gente. Repele-se a população. De boa? Vamos lá. Repete a segunda aí, Voz sintética, repele-se a população. Plural, né? Singular, o novo sujeito está no singular. O novo sujeito é população. Ontem, o garoto observava, olha aí, pretérito imperfeito. Observava o que, gente? O livro. Eu vou deixar o advérbio no mesmo lugar, então começa os dois com ontem. Ontem, ontem. O livro foi ou era? Era, porque o imperfeito era. Ontem, o livro era observado pelo garoto. Não pode ser foi não, que é pretérito perfeito. Tem que ser era. Fica no lugar. É bom você não deixar. É proibido você mudar de lugar? Não. Só que é bom você conservar no mesmo lugar de origem. Mas pode sim, ele pode ser movido. Como? Observou, aí seria foi. Aí como é observava, ficou era. Então a VPS fica como? Ontem observava-se o livro. É só tirar o sujeito. Como? Como? Ontem entra, o advérbio não influi nada, é totalmente extra. E é bom você deixar no lugar, viu? Como é que fica a VPS? Já foi, né? Ontem observava o livro. Vamos à próxima. Amanhã, a professora ministrará a disciplina de língua portuguesa. Deixa o amanhã nas duas. Amanhã, amanhã. Continuando. A professora ministrará, está no futuro, a disciplina. Então vamos lá. A disciplina de língua portuguesa, vai gente, será ministrada pela professora. Amanhã de novo, não é isso? A VPA, amanhã, a disciplina de língua portuguesa será ministrada pela professora. Fora da ordem não tem problema não, agora você tirar não pode não. Bota o ontem no final, no meio, onde você quiser, mas bota o advérbio. É bom você conservar no lugar de origem da ativa, eu sempre conservo. Vão vender muitos livros na mostra cultural. Ah, VPS, perdão. Então tira o sujeito que é a professora. Fica como? Amanhã ministrar-se-á
a disciplina de língua portuguesa. Não posso colocar antes o se porque tem vírgula. A vírgula não inibe, né? Aí eu jogo para mesóclise. A única possibilidade é mesóclise. A não ser que eu tire essa vírgula de amanhã, que é possível tirar a vírgula, que é opcional, né? Amanhã, vírgula, ministrar-se-á a disciplina de língua portuguesa. Ministrar. Tu corta no último R. Se-á. Vão vender muitos livros na mostra cultural. Como é que fica aí? Vão vender. Eu tenho uma locução verbal e vão vender tem sujeito indeterminado, porque não está na terceira pessoa do plural? Então, é possível sim. Vamos lá. VPA fica como? Muitos livros. Na mostra cultural fica no lugarzinho. Muitos livros. Não. Se tem 2, vai para 3. Isso. Muitos livros vão ser vendidos na mostra cultural. Eu sou bem crítico aí, tem que fazer tudo direitinho. Muitos livros vão ser vendidos. Por que ficou vão ser vendidos? Porque tem 2 lá na ativa, fica 3 na passiva. VPS, fica bem fácil, gente. 2 formas eu tenho aí. Vão-se... Peraí, vamos ver. É plural. Vão-se vender muitos livros na mostra cultural ou vão vender-se muitos livros na mostra cultural. Você tanto pode botar o se na frente de vão como vender. As 2 são possíveis. Por quê? Porque vão está no presente. Quiser por aí, presente. Vão-se vender muitos livros na mostra cultural. Esse vão-se tem hífen, tá? É preso. Marca o dia da exposição. Esse marca não está no imperativo? Esse marca está no imperativo. Então como é que fica isso? Está no imperativo, verbo imperativo. É marca quem? Marca tu, marque ele. Então o sujeito é o tu. Então fica como aí? Marca o dia da exposição. O dia da exposição é marcado. Porque o imperativo não só tem tempo presente. É só tempo presente para o imperativo. Marca o dia da exposição. Na sintética, fica como? Marca-se o dia. Marca-se o dia da exposição. Gente, em casa é bom que você classifique os itens, partícula passivadora, tudo que a gente fez no início da aula. Ela na ocasião. Eita, menino, que coisa maravilhosa, quanta gordura. Agora parece aquele povo que trabalha com bisturi, ó. Vou cortar a gordura. Ela, aí eu tenho um adjunto adverbial cortando. Na ocasião, irá desenvolver um trabalho espetacular de pesquisa. Como é que fica aí, gente? Um trabalho, né? Vou começar com o objeto direto. Um trabalho, o que é mesmo aí? Espetacular? Um trabalho espetacular. Gente, eu vou botar só espetacular, tá? Espetacular de pesquisa. Um trabalho espetacular de pesquisa na ocasião. Bota o vírgula, né? Ocasião. Aí é irá ser. Irá desenvolver. Eita, menino. Irá ser desenvolvido, né? Irá ser desenvolvido por ele ou ela? Por ela. Por ela. Encerra a frase, né? Em breve, eles irão demolir a casa. A sintética? Ah, desculpa.
trabalho espetacular. Ela na ocasião irá desenvolver um trabalho. Então tire só ela, né? Comece com na ocasião. Na ocasião. Eita menino, que coisa maravilhosa. Na ocasião, vou ir-se-á, que é a primeira hipótese, né? Ir-se-á, desenvolver. Ir-se-á, desenvolver o quê? Um trabalho, você continua. Um trabalho espetacular de pesquisa. E pode ser outra possibilidade, né, gente? Irá, vai. Não, aqui é analítica, não irá ser não. Irá desenvolver-se. Tem essas duas possibilidades. Eu prefiro essa, que é menos feia. Só que a banca prefere essa. Prefiro a banca, né? Em breve, eles irão demolir a casa. Fica como? A casa, em breve, a casa irão demolir. Irá ser demolida. Vitor, por que que irá ficou no singular? Por que ficou no singular, candidato? Porque o novo sujeito é casa, né? Aí ficou no singular. Irá ser demolida por eles. Na VPS ficaria como? Em breve de novo, VPS. Em breve. Tiro eles. Vai começar com irão, né? Que vai ficar irá, porque o novo sujeito é casa. Então fica como? Irá, ir-se-á. É isso, é? Ir-se-á demolir a casa. E posso também outra possibilidade. Qual é? Irá demolir-se a casa. Essas duas possibilidades.